Paz Jesus, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Firmes, irmãos. Em nome de Jesus. Semana que vem é o dia da ceia, né, irmão? Ceia do Senhor. Que possamos já estar nos preparando, né, em nome de Jesus. Aliás, devemos sempre estar pronto para cear, né, irmãos? Porque quando Jesus voltar, a gente vai cear com Ele. Então pode ser no primeiro domingo do mês, pode ser no sábado, pode ser no meio da semana, pode ser qualquer dia. Um dia o Senhor Jesus, né, vai cear conosco e nós com Ele. Não é, irmãos? Mas enfim, enquanto Ele não volta, nós vamos cumprindo os seus mandamentos, né? E cada mês nós participamos da ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Muitos irmãos não puderam estar vindo hoje, né? Devido também à chuva forte, os irmãos que moram longe, muita dificuldade de poder sair de casa. E infelizmente o tempo tem se tornado cada vez pior, né? Então a nossa esperança cada vez mais também tem que ser na pessoa de Jesus Cristo. Semana passada nós estávamos falando sobre o caminho, né? Onde o nome da pregação, o título foi Os imundos não passarão pelo caminho. E aí a gente ficou de terminar a pregação lá em Isaías 35. Isaías 35, irmãos. Quantos irmãos abrem Isaías 35, nós vamos estar orando um instante, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o único Deus verdadeiro e a vida eterna, em quem temos crido, em quem nós temos aprendido, pelo poder do Teu Espírito Santo. Sustenta, Senhor, as nossas vidas. E nos ajuda, Senhor Jesus, a nos colocarmos diante da Sua presença, para que o Senhor possa nos ajudar, para que o Senhor possa nos fortalecer, para que o Senhor possa nos animar, para servir ao Senhor, de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nos capacita, Senhor Jesus, enche nossos corações, enche nossa alma, Senhor, do poder do Teu Espírito Santo. Precisamos do Senhor agindo e operando dentro do nosso ser. Nos dá entendimento, Senhor Jesus, nos dá discernimento para podermos falar da Sua palavra, ouvir a Sua palavra e guardar a Sua palavra, cumprir a Sua palavra, pois somente assim a vida será gerada em nós. Então nos ajuda, dá-nos ouvidos atentos e corações obedientes, para que possamos ter a imagem e a semelhança de Cristo, a imagem e a semelhança do Deus vivo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isaías 35, irmãos, nós estávamos lendo a partir do versículo 5, onde nós estamos, né, falando sobre Jesus é o caminho, não é, irmãos? E Ele não é qualquer caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Então não tem outro caminho. Mas para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Porque a pessoa não sabe para onde vai. Quem sabe para onde vai, então ele permanece no único caminho que pode levar ao Pai. O único caminho que pode levar à salvação. O único caminho que pode levar à libertação. Então, falamos que Jesus é a porta. Ele disse em João capítulo 10, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. Jesus é a porta. Então, estávamos falando que não adianta eu ficar do lado de fora admirando a porta, olhando a porta, elogiando a porta. Eu tenho que passar pela porta. Porque Jesus disse que Ele era o reino de Deus. O reino de Deus havia chegado. Então, quando você entra pela porta,
você está cumprindo o mandamento. E Jesus é muito claro em João 3, falamos também semana passada, quando Jesus fala para Nicodemos, e diz para Nicodemos, vos é necessário nascer de novo, para entrar no reino de Deus. Passar pela porta é entrar pelo reino de Deus. Então existe uma iniciação no reino de Deus, que é nascer de novo. Nascer de novo é passar pela porta. Passar pela porta é o que ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Então, a partir do momento em que passamos pela porta, entramos no caminho. E é sobre o caminho que nós vamos falar. Então, semana passada buscamos entender o que é passar e entrar no caminho, e agora vamos falar sobre andar no caminho. Muitas pessoas acreditam que estão no caminho, mas não estão no caminho. Parece que estão, tem cara de que estão, mas não estão. Por quê? Existe uma afirmação da profecia. Quando Isaías, 700 anos, profetizou isso, ele disse assim, versículo 5, então os olhos dos cegos serão abertos. Então os olhos dos cegos serão abertos. Quando que aconteceu isso? Quando Jesus veio. Lembra de João 9? Nunca ouvimos dizer que alguém foi curado, um cego de nascença. Nunca ouvimos isso. Mas 700 anos foi profetizado. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Ou seja, através de Jesus as pessoas passariam a enxergar a revelação do Evangelho. Através de Jesus as pessoas poderiam ouvir a mensagem do Evangelho. Porque não é só ver e ouvir fisicamente, é ver e ouvir espiritualmente. Porque tem muita gente que está aí com os olhos bonzinhos, né? Muita gente está com os olhos aí, ó, lindos e maravilhosos, mas não consegue enxergar nada. Nós somos uma igreja que somos, tem bastante óculos aí, né? Aqui é a igreja dos óculos santos. Não tem um ósculo santo? Nós somos óculos santos. Só o Tom que quebrou o óculos dele. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Mas essa semana ele está de volta, né? Mas, irmãos, não é apenas isso. Tem muita gente que está enxergando, mas não está enxergando absolutamente nada espiritualmente. Tem muita gente que está ouvindo, mas não ouve nada de Jesus, não ouve nada do Espírito Santo, não ouve absolutamente nada de Deus. Ouve e não entende a palavra de Deus. Então Jesus está dizendo, eu vou abrir os ouvidos, para que as pessoas entendam a palavra, porque somente ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da salvação, elas podem ser libertas, porque Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e a verdade trará libertação. Então Jesus, versículo 6, e os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Está falando aqui do Espírito Santo. Lá em João capítulo 7, Jesus ele fala assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Ou seja, aonde há deserto, vai começar a ter ribeiros de palavras, de vida. Versículo 7, irmãos, todos juntos. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. É uma profecia sobre nós. É uma profecia sobre os homens. Então nós éramos assim. Então a profecia vai dizendo que quando Jesus vier, nós deixaríamos de ser morada de chacais, de demônios, e passaríamos a ser habitados pelo Espírito Santo.
E quando o Espírito Santo habita dentro do ser humano, haveria vida dentro dele. Então dentro de nós tem que jorrar a vida eterna, a vida de Deus. Por quê? Vamos ler, versículo 8, todos juntos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Então essa profecia é espetacular, irmãos. Por quê? Porque aqui deixa muito claro que haverá um caminho chamado santo, e o imundo não passará por ele. Quem é o imundo? O imundo é aquele que não foi justificado por Deus. Eu não vou entrar nesse caminho porque eu pratico boas obras. Ontem, lá em Cajamar, estava conversando com um rapaz que foi lá nos visitar, e ele me contou assim, olha, por um momento de tempo, eu pensava que se eu não cometesse coisas erradas, se eu apenas fosse um bom marido, se eu fosse um bom trabalhador, um bom cidadão, eu não precisava ir para a igreja. Se eu apenas fosse um bom cidadão, uma boa pessoa, eu não precisava servir a Deus na igreja, eu serviria a Deus na minha casa. Mas hoje eu entendo perfeitamente, hoje eu entendo que eu preciso de uma igreja. Que eu preciso de uma igreja. Eu falei, glória a Jesus. A porta aberta aqui, ó. Volte sempre. Mas veja, as pessoas, elas são roubadas do seu entendimento. No seu coração. Elas acham que podem servir a Deus não andando no caminho. E precisamos andar no caminho. Porém, aqui está muito claro que o imundo não passará por ele. Quem é o imundo aqui, que a palavra está dizendo? O imundo é aqueles que não foram justificados dos seus pecados. O justificado do pecado são aqueles que têm fé em Jesus. Quem tem fé em Jesus, crê no sacrifício de Jesus, tomaram posse do sacrifício dele, esses foram justificados dos seus pecados. Não há mais cobrança sobre os seus pecados. Agora, como diz Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão na pessoa de Jesus. Por quê? Porque eles foram justificados dos seus pecados. A palavra diz em Colossenses que em Cristo nós somos feitos idôneos. Cristo nos tornou pessoas idôneas, purificadas, lavadas, santificadas. Quando Deus olha lá de cima, Ele consegue enxergar em nós o quê? O seu Filho Jesus Cristo. Não que somos perfeitos, mas que o sangue dele vai nos justificando e nos perdoando. Então, quando nós cremos em Jesus e passamos pela porta, aí passamos a entrar nesse caminho. Então não é qualquer pessoa que entra nesse caminho. Não é a pessoa pensar, olha, eu estou andando no caminho. Não é do jeito que a pessoa deseja, ou do jeito que a pessoa quer que seja. Então não adianta a pessoa pensar, olha, eu sirvo a Deus. Não é eu apenas dizer eu sirvo a Deus. Eu preciso passar pela porta. Passando pela porta, aí me é autorizado passar pelo caminho. Quando ele diz o imundo não passará por ele, ele está dizendo que aquele que não foi justificado não vai entrar. Aquele que não foi perdoado dos seus pecados não vai entrar. Aquele a qual Jesus não declarou justo, ele não pode entrar. Então, a palavra, a profecia diz que, esses dias aí, foi segunda-feira, o cooperadorzinho mandou uma foto de uma igreja. O que está escrito lá o nome da igreja lá, você lembra? Acha aí. Vamos ler de novo aqui, irmãos. Versículo 8. Ali haverá um alto, então o caminho de Jesus fica onde? No alto. Por isso que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Se vós já ressuscitastes com Cristo, tem que fazer o que, irmão? Pensar nas coisas da onde? As coisas de cima. Seguidores do caminho, o nome da igreja. Interessante o nome. Só que não adianta ter o nome seguidor do caminho e seguir Abraão, Isaac, Jacó e por aí vai. Porque o caminho é Jesus. Eu tenho que seguir o caminho. Então aqui diz, irmãos, versículo 8, ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus.
Então apenas o povo que é de Deus vai passar por ele. Quem é o povo de Deus? O povo de Deus é aquele povo que é de Jesus. Só o povo que é de Jesus Cristo é que pode andar neste caminho. Os caminhantes, como é que o povo de Deus é chamado, irmãos? Os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Então, irmão, quando você entra nesse caminho, você passou pela porta, foi justificado. A palavra vai dizer, irmãos, lá em Hebreus capítulo 12, portanto, agora estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus é o autor ou seja, ele inicia a fé no seu coração e é ele que termina a obra na sua vida. Quando você passa pela porta, quando você passa por Jesus Cristo, passou por ele, ele te entrega a fé. Ele te dá uma fé. 1 Pedro 1,9 vai dizer que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Então, quando você começa no caminho, irmãos, lembre-se, foi entregue uma fé para você. Uma fé foi te dada. E se você perseverar na fé, você é salvo no final. Se você fortalecer a sua fé nesse caminho, você vai crescendo. Então agora, irmãos, nós vamos falar o caminho. Porque aqui está dizendo que o imundo não passará por ele. Ou seja, se no caminho uma pessoa se tornar imunda, ela é tirada do caminho. Porque o imundo não pode passar por ele. Porque o caminho é para o povo santo de Deus. O caminho é para os caminhantes. Então aqui já deixa muito claro que o povo de Deus é um povo caminhante. Caminhante é o quê? Parante. Existe essa palavra parante? Nós inventamos agora, né? Está valendo. Vocês entenderam ou não entenderam? Então pronto. Então, o povo de Deus não é um povo parado. É um povo que caminha, que anda. E Jesus nos chamou para caminhar. Lá em Hebreus 12 mesmo diz, a carreira correndo com paciência, a carreira que nos está proposta. Não vamos nos ater mais aqui, falamos bastante sobre esse texto semana passada. O que acontece no caminho? Você está em Isaías, depois de Isaías é Jeremias, depois de Jeremias, Lamentações, e vamos para Ezequiel. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Parante. E o que eu disse? Falei? Então vamos dizer que foi uma revelação. Ah, meu Deus. Hoje com Google, né, irmão? É fácil ver, né? Por isso que tem que tomar cuidado com o que você fala. Se falar errado. Isaías capítulo 36, irmãos. Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36. Aqui, irmãos, também está falando de uma profecia que Ezequiel fez há cerca de 600 a 500 anos antes de Cristo. Olha só, irmãos. Irmãos, nós temos que entender que no caminho existe um certo tipo de pessoa. Nós temos que pertencer ao tipo de pessoa que está no caminho. Aonde nos ensina que o imundo não passará por ele, apenas o povo de Deus. Então, que tipo de pessoa é que está no caminho? Aqui a profecia já vai nos ensinar. Ezequiel 36, versículo 24, diz assim:
e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Quando fala que ele vai trazer dentre as nações, irmãos, não está falando de terras, literalmente. Quando fala de nações, está falando do quê? Está falando de seitas, religiões, filosofias, tantas e tantas outras coisas. Cada um de nós aqui viemos de vários lugares. Então ele está dizendo, eu vou chamar de todos os lugares do mundo, todas as pessoas, não importa de onde seja, não importa quem sejam, eu vou chamar todos, todas as pessoas. Versículo 25, irmãos, vamos ler todos juntos? O que é que diz aí? Então, agora vamos ler todo mundo junto? Valendo, irmãos? Valendo, hein? De verdade agora. 1, 2, 3. Pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. João 15:3 diz que Jesus está lavando pela sua palavra. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que significa esse versículo, irmãos? Olha aí, ó. Espalharei água pura. Que água que é pura, irmãos? O Evangelho. O Evangelho é a água pura sobre nós. Irmão, se você pegar uma água mineral, essas de garrafinha, se você colocar uma gota de esgoto, você vai perceber? Não, você pega um galão ali, aquele galão, colocar uma gota de esgoto ali, uma aguinha de esgoto, olhando assim, talvez você não perceba. Pô, acho que não percebe, né? Quantos litros tem esse galão aí? 20 litros? Uma gota, você não percebe. Mas ela já é pura? Ela não é mais pura. Então o Evangelho, ele também não pode ser misturado. Eu não posso misturar Evangelho com o Velho Testamento. Eu não posso misturar lei com graça. Eu não posso misturar as coisas de Deus com outras coisas. Por quê? Senão o Evangelho, ele não vai ser puro. Então quando as pessoas elas vão para a igreja, elas têm que ouvir o Evangelho puro e genuíno. Para quê? Para que elas sejam limpas de verdade. Quando uma pessoa vai para a igreja, irmãos, e ela escuta campanha, corrente, enfim, essas promessas de prosperidade que existe hoje em dia, essas pessoas elas não estão recebendo o Evangelho que purifica. Não estão recebendo. Elas buscam um Deus do ouro e da prata, e não a revelação do Evangelho. Então, quando a palavra diz que ele vai espalhar água pura para eu ficar purificado, significa que quando a palavra vem sobre nós, é a chance da gente ser purificado. Essa palavra, a purificação, ela vem através da onde? Quando você entra no caminho. No caminho, irmãos, você passou pela porta, está no caminho, estamos falando de pessoas que estão no caminho agora. Quem está no caminho tem que se purificar. Nós que estamos no caminho, irmãos, nós estamos sendo purificados. Porque Jesus disse em João 15, meu Pai é o lavrador, Ele é a videira verdadeira. Ele diz que, por Ele ser a videira verdadeira, todas as varas estão ligadas nele. E Ele falou que vai limpar a vara para que essa vara, quando é limpa, ela possa dar o quê? Mais fruto. Não é assim que faz? O pessoal não poda lá um galho, poda alguma coisa lá para que aquilo ali venha a dar mais fruto? Jesus também faz isso. Jesus, ele vai limpando
os cristãos. Então, nós que somos cristãos, que servimos a Deus, temos que saber, devemos ser limpos ainda. E o que é que vai limpar o cristão? Onde que está essa água aqui? No Evangelho. O Evangelho é a única coisa que pode limpar e purificar a nossa vida. Versículo 26. E vos darei um coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Então a profecia vai dizer, irmão, que quem passou pela porta e está no caminho, ele recebe um coração novo, e um espírito novo. Como é que nós cantamos aqui? Cantamos hoje ou não? Cantamos, né? Se não cantou, vamos cantar agora. Recebi. De novo. 1, 2, 3. Murcho. Vamos lá, irmão. Purifique esse coração. E como fruto desse novo... Qual é o fruto desse coração novo? O que mais? Então o fruto desse coração novo e desse espírito novo é o fruto do coração de Jesus, é o fruto do espírito de Jesus. Quem nasceu de novo, quem está no caminho, ele tem que ter o coração novo e o espírito novo, senão não nasceu de novo. Então às vezes a pessoa ela passa pela porta desta igreja, mas ela não passa pela porta do reino de Deus, ela não entra no caminho, ela não consegue ser liberta, livre, não tem um coração novo. É o coração amargurado, azedo, é um coração que não tem paz, tem guerra, é um coração que não abençoa, amaldiçoa, é um coração cheio de ira, de raiva, de ódio, de soberba, arrogância, de vaidade, de pecado, de tantas coisas que aprisiona. Por quê? Porque ainda a pessoa, ela não foi aonde deveria ir, aonde recebe um novo coração e onde recebe um novo espírito. Um novo espírito e um novo coração, irmãos, dado por Deus, vai buscar o quê, irmãos? As coisas de Deus. A palavra vai dizer lá em João mesmo, capítulo 3, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Quem nasce do espírito, Romanos 8 diz que os que são do espírito se inclinam para as coisas da onde? Do espírito. E os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne. Por quê? Então você analisa o quê? O fruto. O que é analisar o fruto, irmão? Analisar o fruto, irmãos, é uma coisa muito séria. Analisar o fruto é uma coisa muito séria. É a inclinação da pessoa. Quando Jesus fala, pelo fruto se conhece a árvore, ele está dizendo o quê? Ele está falando que, olha, quem passou pelo caminho, quem passou pela porta e entrou nesse caminho, ele vai ter um certo tipo de inclinação. Ou seja, um certo tipo de desejo, um certo tipo de pensamento. As suas intenções, as suas vontades agora serão mudadas, transformadas. Porque agora ele está no caminho chamado caminho santo. O caminho alto, aonde o imundo não pode estar nele, apenas o povo de Deus vai estar nele. Por que só o povo de Deus vai estar nele? Porque ele nasceu de novo. Agora o coração dele se inclina para as coisas de Deus, porque ele nasceu de novo. Agora ele começa a buscar as coisas que são de cima. Um povo que não busca as coisas que são de cima, ele não está no caminho, ele não está lá. Ele pode falar que está, pensar que está, confessar que está, pôr no Facebook que está, mas não está. Porque um novo coração e um novo espírito é um espírito e um coração inspirados por Deus. Agora o meu coração, de alguma forma, de algum jeito, começa a mudar e começa a buscar o que é de Deus. A mente dele, é o que a palavra vai nos ensinar sobre arrependimento, é mudança de mente. É como Romanos vai dizer, que a minha cabeça agora, ela não se conforma com o quê? Com o pecado, com o mundo. Mas a mente, ela passa a ser o quê? Transformada pela renovação do Evangelho. Então quando a palavra diz aqui, irmãos, que, vamos ler de novo todos juntos, versículo 26, e vos darei um coração? Um coração? E o que mais? Um espírito novo.
E vai fazer o que, irmão? O coração de pedra da vossa carne vai ser o quê? Vai ser tirado. O que é o coração de pedra, irmãos? Quando fala de pedra, você lembra do quê? Da lei. É o coração da lei. A lei foi, quando o Monte Sinai foi dado o que lá, irmão? 2 tábuas de pedra. Então ele está falando do quê? Ele está falando que antes de Jesus, o coração dos seres humanos é um coração da lei. O que significa o coração da lei? Lá em Romanos 7 vai explicar que a lei, 1 Coríntios 15 também vai dizer que a lei é o que dá força para a pessoa pecar, impulsiona a pessoa ao pecado. É quando foi dito que não adulterarás, não cobiçarás, não é o que está escrito lá nos 10 mandamentos? A palavra vai dizer, irmão, que quando aquele mandamento foi dado para não fazer, aí que deu vontade da pessoa fazer. É ou não é? Se eu falar, seu irmão, eu quero que ninguém aqui pense num elefante rosa. O que vocês acabaram de pensar? Elefante rosa. Por quê? Porque a carne é assim. A carne, ela quer sempre ir contra a Deus, contra Ele. Então Jesus, ele está dando uma promessa aqui. Quando Jesus chegar, então haverá uma chance, uma oportunidade. Para quê? Para que a pessoa receba um coração novo, um espírito novo. Então, irmãos, o que nos faz ter um coração novo e um espírito novo não é carregar a Bíblia. Faz parte, mas não é carregar a Bíblia. Porque eu já conheci muita gente que carregava a Bíblia, usava saia até os pés, não usava pintura, não usava brinco, não usava nada, se achava santa, mas o imundo ainda estava lá dentro, por causa do fruto da maldade, da perversidade, do engano, da mentira, fruto estragado. Então era o que Jesus havia dito: vocês são belos por fora, mas por dentro, vocês são como ossos mortos. Então Jesus está dizendo para aqueles homens da época: olha, não adianta a aparência do homem, Deus ele vai sondar o espírito, ele sonda o coração. Então quando você está no caminho, você precisa ter um novo coração e um novo espírito. Por quê? O que acontece com isso? Ter um novo coração e um novo espírito. Versículo 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis. Então ele está dizendo na profecia lá atrás, que quando o Espírito Santo estivesse dentro do ser humano, ele ia guardar o que? O Evangelho. Como é que eu sei que é o Evangelho? Porque Jesus foi quem falou. No último versículo de Mateus, Jesus disse assim, olha, vai e ensina as pessoas, no último versículo de Mateus, irmãos, está escrito lá, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. O Espírito Santo, irmãos, é que nos ajuda a guardar os mandamentos de Deus, que é o Evangelho. Então um povo que nasceu de novo e está no caminho, ele tem um comportamento. Qual é o comportamento dele? Guardar a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus. Versículo 29. E livrarei, e vos livrarei de todas as imundícias. O espírito imundo, irmãos, vai sair, ele sai. E chamarei o trigo, e eu multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Versículo 31, irmãos, todos juntos, bem forte. 1, 2, 3, como é que diz aí? Agora vamos ler todo mundo junto? Tem uns irmãos que não leram. Vamos ler? 1, 2, 3, irmãos. Vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos, das vossas maldades e das vossas... Então, irmão, quando você se converte a Deus, quando você se converte a Jesus, quando você recebe isso, o coração novo e o espírito novo, quando você olha para o seu passado, você tem o que dele? Nojo. Você tem nojo.
O cara, ele sai no final de semana para beber, ele sai no final de semana para bagunçar, no outro dia ele acorda com enxaqueca, né, vomitando, mas ele diz, olha, curti a noite toda. Ele fica se vangloriando, que fez e aconteceu, dançou, farriou, fez de tudo, do bom e do melhor. Quando você recebe um espírito novo e um coração novo, quando você olha para o passado, você tem vergonha dele. Você tem vergonha. Você fala assim, olha, fala aí do seu passado. Você tem vergonha do seu passado. Você tem nojo. Quando você olha para o seu passado, como é que você era, como é que você pensava, como é que você tratava as pessoas, como é que você se comportava, como é que você comprava, como é que você vendia, como é que você tratava a esposa, os filhos, como é que você tratava seu pai, sua mãe, o jeito que você era, você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? Por que eu falei assim? Então, o espírito novo, o coração novo dentro de nós, quando nós lembramos daquilo, nós temos vergonha. Lá em Romanos capítulo 6, a palavra diz assim, que fruto vocês tinham, que agora vocês se envergonham. Então o nosso passado, a palavra vai dizer, irmão, que nós era para estarmos o quê? Envergonhados, ter nojo em nós mesmos. Ter nojo. Porque dentro de nós é colocado o quê? Um coração novo e um espírito novo. Quando recebemos um coração novo e um espírito novo, então passamos a ter o quê? Nojo. Você olha para o seu passado e você fala, eu nunca mais quero voltar para esse lugar de onde eu vim. Eu nunca mais quero voltar para esse lugar de nojeira. Esse lugar de imundícia, de maldade, de abominação. Eu não tenho mais prazer nessa vida. Eu não tenho mais prazer nesse passado. Então, irmãos, isso acontece quando nós passamos pela porta, entramos no caminho, é nos dado um espírito novo e é nos dado um coração novo. Se nós temos um espírito novo, irmãos, um coração novo, eu não posso mais aceitar as coisas velhas da vida que me faziam pecar, que me faziam cometer imundícias, maldades e abominações. E que tipo de coisas são essas? A palavra já declara o que são esses tipos de coisas. Se você ler Gálatas capítulo 5, vai falar da obra da carne. Se a gente ler 1 Coríntios capítulo 6, vai falar o que Deus reprova. Apocalipse 21, Apocalipse 22, Efésios capítulo 5, lá deixa muito claro que tipo de coisas que nós tínhamos, que tipo de coisas que nós fazíamos, coisas que envergonhavam, que eram abomináveis diante de Deus. Então são coisas que quando você olha para trás, você fala, olha, isso envergonhou a Deus, isso envergonhou meu pai, minha mãe, envergonhou minha esposa, eu tenho nojo disso daí. Eu não quero nem saber mais disso da minha vida. Por quê, irmãos? Porque nós recebemos um coração e um espírito novo. Mas enquanto estamos nesse caminho, irmãos, abra em Lucas, Novo Testamento. Lucas capítulo 17. Então, às vezes, irmãos, as pessoas elas não conseguem ser libertas, livres, por alguns motivos. Quando você vem para Jesus, irmãos, quando eu venho para Jesus, eu sou liberto de tudo? É claro que não. Mas, existe uma coisa, irmãos, quando você vem para Jesus, a primeira coisa que Jesus faz, quando você passa pela porta, Jesus ele declara você justo. Quem disse isso é ele. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Quando eu creio em Jesus, ou seja, quando eu passo pela porta, Jesus ele declara o que sobre você? Agora você é uma pessoa justa. Você não deve mais nada. É mesmo? É isso aí. Idôneo. Isso é um ato de fé, você não precisa pagar nada, você não precisa, antigamente o pessoal, até hoje também, o
pessoal, quando pecava, o que eles faziam? Tem gente que se torturava. Você já ouviu que pessoas faziam isso? Muitos católicos faziam isso. O cara, ele pecava, ele ia no quarto, ele pegava um chicote e ele mesmo se flagelava. Ele mesmo se batia para punir o seu pecado. Jesus, ele diz que pela fé nós somos justificados. Se com o seu coração crer e com sua boca confessar, a palavra diz que você é justificado, você é salvo. Então, irmãos, quando você é salvo, o pecado, diz a palavra em Romanos capítulo 6, o pecado não terá domínio sobre vós. Antigamente, quando nós éramos imundos, quando nós éramos filhos da ira, quando nós éramos guiados na vontade da carne e dos pensamentos, o pecado nos dominava. Não tínhamos o que fazer, éramos dominados pelo pecado. Mas aí, quando nós passamos pela porta, fomos justificados, estamos no caminho santo, e somos povo de Deus, a palavra diz que o pecado não tem domínio sobre vós. Ele vai tentar. Ele vai tentar. Mas ele não tem mais? Não tem mais? Domínio. Ele não consegue mais te dominar. Ele não consegue mais te segurar. Sabe, quando você era uma criança, você era dominado. Mas quando você cresce, se torna adulto, a pessoa ela não consegue mais te dominar. Então, quando você vai para Jesus, o pecado ele não pode ter mais domínio sobre nós, irmãos. O pecado ele não pode ter dominação, ele não pode determinar o que vamos fazer. Vocês creem nisso? Só que no caminho, irmãos, nós vamos enfrentar lutas e dificuldades. O fato do pecado não ter domínio, como diz a palavra, não significa que ele não vai investir contra nós. Nós não estamos livres da atuação do pecado. Nós estamos livres do poder dele. Do poder que eu digo é do domínio. Do domínio dele. É que nem aquela frase muito antiga que diz assim: eu não posso impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça. Você pode impedir? O pássaro começa a voar. Tem como você impedir que um passarinho fique voando sobre a sua cabeça? Tem como você impedir isso? Tem ou não? Não. Agora tem como você impedir que o passarinho faça ninho na sua cabeça? Tem ou não tem? Mas se o passarinho faz ninho na cabeça, quem é que deixou? Foi você. Fui eu. Então é a mesma coisa o pecado. O pecado ele só se instala na nossa vida se a gente quiser. Ele só vai fazer ninho se a gente quiser. Porque em Cristo já temos a capacidade dada por Deus para que o pecado não tenha domínio sobre nós. Não, o pecado ele não tem domínio. Você tem luta, tem dificuldade, isso aí está tudo bem. E às vezes a pessoa até cai no pecado. Ela cai no pecado. Só que tem pessoas que caem no pecado e ficam no pecado. Às vezes a pessoa ela vem para a igreja e tenta se firmar, aí ela caiu uma vez no pecado, ficou presa no pecado, não consegue mais ficar livre do pecado. E o diabo leva. Puxa a corda e fala, agora tu vai ficar aqui fora de novo. Aí passa um tempo, a pessoa quer ser livre, aí não nasceu de novo. Não recebeu um novo coração, não recebeu um novo espírito. O diabo lança a isca, a pessoa morde a isca, cai no pecado e é arrastada de novo. Uma pessoa que nasceu de novo, às vezes ela caiu no pecado, mas ela se levanta. Porque agora o espírito dentro dela diz o quê? O espírito dentro dela diz o quê? Olha, isso não é para mim. Eu caí, eu errei, eu pequei, eu confesso. Mas isso não é para mim. O meu coração não tem prazer mais nisso. Eu caí, eu sofri a tentação, eu vacilei, eu pequei. Mas eu não tenho prazer nisso, eu não quero ver nisso. Quantas pessoas caem no pecado e vão com o pecado? Fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Por quê? Porque o coração não é novo, o espírito não é novo.
Quando você tem um coração novo, um espírito novo, você não tem prazer naquilo. Se você pegar Gálatas, capítulo 5, versículo 16, vai falar da luta da carne contra o espírito. Aí uma hora vai falar o quê? Das obras da carne. Quais são as obras da carne? Quem se lembra, irmãos? E as obras da carne são. Quais são? Isso. Prostituição. É isso aí. O que mais? Prostituição, adultério, lascívia. Já pulou muito. O Luciano está lá na frente. Mas está lá também. Hã? Vai, lê aí. 1, 2, 3. Vai, Vanessa. Você abriu aí. Vai, pode ler. Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Coisas semelhantes a essa. Quer dizer, quando uma pessoa ela vive praticando isso, é porque essa pessoa, o coração dela ainda é velho. Às vezes a pessoa não está se prostituindo, ela não está adulterando, ela não é lasciva, ela não é idólatra, feiticeira, mas tem outros pecados que são mais comuns: iras, pelejas. O que é peleja? Hã? O que é peleja? Peleja é o Deus da guerra. Dissensões, né? Iras. O que mais? Hã? Contendas, inveja, ciúmes. Então, quando a pessoa ela está sempre praticando essas mesmas coisas, o coração dela não é novo. O espírito não é novo. Parece que está no caminho, mas não está no caminho. Mas em algum momento eu vou mirar. Isso pode acontecer? Pode. Em algum momento posso me envolver numa briga, numa contenda, numa peleja, numa dissensão, numa discórdia, num ciúmes, numa inveja, numa prostituição, num adultério. Pode acontecer na vida do cristão isso aí? Pode acontecer. Não deveria, mas pode acontecer. Quando o coração ele é transformado, ele é novo, um novo coração, um novo espírito, quando o cara cai, ele cai também em si, e diz, eu vou me levantar daqui, como filho pródigo, vou ter com meu pai. Por quê? Porque meu lugar não é aqui, esse pecado não é a minha vida, eu não nasci de novo em Cristo para isso. Então, a pessoa ela se envolve muitas vezes na tentação do pecado, e muitas vezes cai. Mas quando nasceu de novo, ele não fica naquele pecado. Ao contrário daqueles que não nasceram de novo, daqueles que não receberam um novo coração, um novo espírito. Eles caem e permanecem no pecado. Aí você vê a diferença. Porque um novo coração e um novo espírito vai fazer com que ele busque a Deus, busque ao Senhor Jesus. Esses dias eu não tenho costume de ver o WhatsApp, tá, irmãos? Nem status de ninguém. Mas vira e mexe, às vezes eu olho alguma coisa, né? Às vezes os irmãos postam. Aí outro dia eu posto. Cliquei, meu Deus do céu. Pô, essa irmã faz tanto tempo que vem para a igreja. Aí a irmã colocou o meu ídolo. O meu ídolo. Eu falei, paz, irmã, tudo bem? Ô, irmã, a irmã está fraca, tá tudo bem, está vindo para a igreja, mas esse cara é o seu ídolo. Irmã, não pode, isso é um pecado grave. Aí você pode pensar assim, irmãos, mas ela só quis dizer, irmão, não tem essa. Não tem essa de você falar assim, fulano é meu ídolo, Beltrano é meu ídolo. Não faça isso. Mas se arrependa disso aí. Quando você fala que uma pessoa é o seu ídolo, você está cometendo pecado de idolatria mesmo. Porque quando você fala, é uma coisa. Quando você posta que o fulano, ciclano, Beltrano é um ídolo, acabou. Você está falando para todo mundo que você tem um ídolo. Pecado grave. Parece simples, não parece? É tão normal a pessoa falar, não é?
Uma palavra normal, por exemplo, eu só falo assim, eu adoro. Eu adoro isso. Quem tem o costume de falar isso? Ah, como eu adoro. Você só adora quem? A Jesus, irmão. O que é adorar? É se prostrar. A palavra adoração é se prostrar. Então eu não sei, né, irmão? Você fala assim, mas é uma palavra que todo mundo fala. Tudo bem, todo mundo fala. Só que eu não sei se Jesus concorda com isso aí. Porque ele falou, olha, toda palavra que você vai falar sem noção, né? Não é sem noção que está escrito. Mas só toda palavra frívola, toda palavra, sabe, vã que você vai falar, cuidado, você vai dar conta. Então, ociosa. Então, você tem que ficar atento. Aí, como eu adoro isso, eu falo, não, meu Deus, está errado. Às vezes são palavras, minha Nossa Senhora, oh meu Deus, Virgem Maria. A gente tem que estar atento, irmãos. Tem que estar vigilante. A gente acha que não, mas tem que tomar cuidado. Mas é costume do Brasil, mas eu já nasci de novo, eu tenho um coração novo, eu tenho um espírito novo. Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o meu coração ele não aceita mais isso. Então, quando você está no caminho, já lembra o texto? Não, né? Ô, Rony, você não fala nada? Lucas 17, versículo 11. Presta atenção, irmãos, olha só. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Por que pararam de longe? O leproso no Velho Testamento, irmãos, como é que funcionava lá na época de Jesus? Lá no Antigo Testamento. Todo leproso, quando uma pessoa era leprosa, o que tinha que você fazer? Sai da sua casa e você vai morar agora lá no lugar dos leprosos. Alguém aqui já viu? Que hoje não é leproso que se fala, né? Hoje eles mudaram o nome, né? Para ficar menos impactante, né? Então colocaram outro nome, mas antigamente conhecia como lepra. Hoje o nome mais bonito, digamos assim, mas a doença é a mesma. Onde eu morava lá em Guarulhos, bem em frente da rua onde eu morava, tinha um hospital, tem um hospital até hoje, Padre Bento. Não serve mais para isso, mas era um hospital onde só ia pessoas que tinham essa doença. Então, irmão, eu era criança e os meninos da rua, a gente pulava o muro, do lado tinha um posto de saúde, então do lado tinha uma praça, a gente entrava na praça e subia no muro para pular o muro do hospital, só para ver essas pessoas. Moleque, para ver. Irmãos, era cada imagem, porque essa doença arranca e come e destrói a pele, o osso. A pessoa fica extremamente deformada. Então para nós era uma coisa assim horripilante, tal, coisa de menino. Na época de Jesus, quando uma pessoa tinha uma lepra, a pessoa começava a ter a pele branca, ela ia até o sacerdote dizia para ela assim, olha, você está com a pele branca, você agora vai sair da sua casa, vai deixar os seus pais, vai deixar a sua mulher, vai deixar os seus filhos, e você vai ficar num lugar agora longe, um lugar de refúgio, um lugar só para leproso. Já pensou? Deixar tudo, não leva nada. E quando você estiver chegando perto, se estiver passando perto das pessoas, tem que gritar, imundo, imundo. Então o leproso, além de sofrer com a doença, ele tinha que dizer e gritar, imundo, para todo mundo saber que ele era um leproso. Então esses leprosos que parou de longe, por quê? Porque eles eram o quê? Leprosos. Olha a discriminação que era. Mas era o cuidado, né, que devia ter na época, enfim. Colocaram eles apartados, né? Versículo 13, irmãos. E levantaram a voz, os leprosos, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram o que, irmãos? E um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Irmãos,
eles ficaram de longe vendo Jesus. E falaram para Jesus o quê? Jesus tem misericórdia? Ou seja, purifica a gente, nos livra dessa doença. Foi ou não foi? Esses 10 leprosos, quando saíram da presença de Jesus, eles saíram curados ou saíram enfermos? Lê o texto aí, irmão. Versículo 14. 1, 2, 3. 14, 1, 2, 3. E aconteceu que indo? Então eles ficaram curados aonde? No caminho. No caminho eles foram curados. Então às vezes a pessoa ela vem para a igreja e ela precisa ser o quê? Limpa de muitas coisas. Ela já foi justificada, foi purificada. Vocês acham que quando Pedro batizou 3.000 almas lá, você acha que aquele povo estava tudo certinho? Depois ele batizou mais 4.000. O apóstolo Paulo batizou a igreja de Corinto. Batizou ou não batizou? E como é que estava a igreja? Só misericórdia. Eles estavam libertos? Não estavam libertos. Eles estavam justificados, mas libertos não estavam de tudo. O cristão, ele vem para o reino de Deus, ele também precisa passar pelo processo da libertação. Não de demônios, mas de manias, vontades, desejos, pecados. E esses leprosos, eles foram libertos, porque no caminho eles estavam ouvindo e obedecendo a voz de Jesus. Jesus falou, vai, e vai se mostrar o sacerdote. Então o que eles fizeram? Obedeceram Jesus. Então eu e você que estamos no caminho, tem coisas que nós temos que ficar livres. Temos que ser libertos ainda. E é no caminho, ouvindo Jesus falando e obedecendo o que Jesus está falando, que nós vamos encontrar a libertação. Da mesma forma que eles saíram da presença de Jesus, não curados ainda, mas foram curados por quê? Porque no caminho foram obedecendo. No caminho eles estavam o quê? Como nós vimos a profecia, 700 anos antes, onde o povo de Deus é chamado de os caminhantes. O que significa os caminhantes? Eles vão andando e vão obedecendo. Eles vão andando e vão seguindo. Então, assim como esse homem aqui, esses 10, provavelmente os 10 foram curados, porque Jesus, ele diz assim, versículo 15, e um deles vendo que estava são, ou seja, curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e esse era samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? Quer dizer, Jesus sabia que os 10 tinham sido limpos. E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Ele disse, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Então os 10 foram curados, na carne. Só que só um voltou e foi curado também na alma. Então nós, irmãos, também nós estamos no caminho, e é no caminho que nós somos purificados. Você quer ver uma coisa? Abre em 1 João capítulo 2. 1 João, lá no final da Bíblia, perto do Apocalipse. 1 João capítulo 2. Capítulo 1. 1 João, irmãos. Finalzinho da Bíblia. Irmãos, queremos estar no caminho? Em nome de Jesus, né? Só que lembre-se, no caminho, nós recebemos um coração novo e um espírito novo, que busca as coisas novas, as coisas do reino de Deus, as coisas que são de cima. Ou seja, o nosso espírito, ele não se conforma com o pecado que existe no mundo, que é o que está lá em Gálatas capítulo 5. Que está lá em Efésios capítulo 5, que é o texto que está lá em Coríntios, não erreis, os injustos não herdarão o reino de Deus, nem os devassos, né? E vai dando uma lista enorme, nem os maldizentes, nem os bêbados, nem os sodomitas, os efeminados, nada disso. Você vê a quantidade hoje de pessoas que se dizem
efeminados, não é? Eu estava vendo um cantor que era evangélico. Ele era pequenininho assim, irmãos. Ele foi conhecido há alguns anos atrás no mundo evangélico. Esse menino cresceu, aí ele se assumiu como mulher, dizendo que Deus o fez assim. Aí agora ele fez uma cirurgia, mudou de nome, mudou de sexo, pelo menos no corpo, e virou mulher, e agora diz que vai casar na igreja virgem. Aí você fala, meu Deus, aonde que isso vai parar? E a pessoa diz que tem Deus, que tem Jesus, que tem o Evangelho, que tem tudo. Então, isso, a palavra vai nos ensinar que essas práticas, porque assim, uma pessoa, presta atenção, mas uma vez uma pessoa veio na igreja, e ele era esse tipo de pessoa, ele fez cirurgia, colocou seios, tudo, ele era uma mulher. E aí ele precisou vir na igreja, ele estava doente, só que ele ficou com tanta vergonha, que ele colocou, estava um calor, tipo assim, ó, e ele veio com blusa, colocou uma boina assim, para esconder o cabelão, mas você via que a pessoa havia se transformado, né? E a pessoa precisava de cura, uma libertação, e orei normalmente pela pessoa. O Senhor abençoa, cura ela, se for da sua vontade, põe as mãos sobre ela. Porque a nossa função é o quê, irmão? É levar a salvação, né? Não é abençoar o pecado da pessoa, dizendo assim, ó, meu Deus, abençoa mais que ela arrume muitos namorados e namoradas. Não é isso. Às vezes Deus ele pode operar um milagre na vida da pessoa e aquela pessoa ser impactada de tal forma, não é? E a pessoa ser salva. Às vezes as pessoas assim, irmão, elas vão se converter a Jesus, e às vezes tem pessoas que continuam com traços assim. Tem um nome que fala, não é traços, trejeitos. Às vezes a pessoa tem trejeito, não tem? Às vezes a pessoa, ela tem trejeito, mas não significa que ela é, porque o povo da igreja é um povo que julga muito. No fundo, a igreja é um lugar que muitas vezes tem menos misericórdia. Então, às vezes, uma pessoa ela vai se converter a Jesus e ela não perde seus trejeitos. Ainda fala meio assim, meio assado, tem um jeito com a mão, mas ela não pratica mais o ato. E o que Deus pede é para ela não praticar mais o ato. E aí a igreja ela tem que agir com o quê? Como Cristo. Recebe, ama. E às vezes isso é tão forte, mano, que a pessoa ela não perde trejeito. Eu conheço pessoas que são casadas há muitos anos, ajudam outras pessoas, paga cirurgia para tirar seio, que é caro. A pessoa põe seio, mas ela vai tirar o seio, paga caro, 8 mil, 10 mil reais. E você vê que o cara, ele não perdeu, ele tem um negocinho lá, um trejeito, mas é casado, tem filho, tem tudo. Mas tem um leve trejeito. Por quê? Porque é um negócio muito forte. Tem pecados que são muito fortes, irmãos, muito forte. Então, Jesus, quando a pessoa entra no caminho, ela não praticando os atos, deixa Deus fazer o quê? A obra dele. Não cabe a igreja apontar, dizer, falar, não sei não, hein? Porque aí entra os que não são, entram no pecado do quê? De maledicência, né? Ou da fofoca. Ou seja, o cara, ele tem um trejeito, mas ele não pratica o pecado. Ele está salvo. E às vezes os crentes começam a maledicência, e eles estão indo para o inferno. Porque faltou com a misericórdia. E não haverá misericórdia para aqueles que não tiveram misericórdia. Então a gente tem que estar muito atento, irmãos. Muito atento. Para quê? Para trabalhar com o reino de Deus.
Então nós que estamos no caminho, aqueles 10 leprosos, eles foram limpos porque estavam caminhando. Então, irmão, se alguma vez na sua vida passar um pensamento assim, eu vou ficar em casa, vou servir a Deus em casa, esquece. Mas eu não conheço um que deu certo. Não conheço. Pode mudar de igreja, aí não tem problema. Isso aí. Já falei para os irmãos, né? Fica à vontade. Outro dia uma irmã, ela queria sair, ou queria visitar uma igreja. Mas será que o seu pastor deixa? Eu falou para minha esposa, poxa, eu vou visitar tal igreja lá, será que... Aí a outra pessoa disse assim, será que o seu pastor deixa? Eu falei, mas eu sou dono de alguém? Não sou dono de ninguém. Eu apenas sou servo da igreja, mas não sou dono de ninguém. Graças a Deus. Eu falo com muita alegria, irmão. Não é, irmãos? Porque nós somos adultos. Agora, a pessoa, ela deve andar sempre em comunhão com o corpo, com pessoas sérias que querem a Jesus, lógico. Aqui, em 1 João, é muito claro quando diz assim, 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz assim, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é, e nele não há trevas. Então, Deus é luz. Versículo 6, irmãos, como é que diz aí, todos juntos? Mentimos. Se dissermos que temos comunhão com Ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que ele está querendo dizer? Olha, eu digo que sirvo a Deus, eu sirvo a Jesus, eu sirvo ao Evangelho, mas eu ando na prostituição, no adultério, na lascívia, na idolatria, na feitiçaria, na ira, na contenda, na inveja, nos ciúmes. Eu estou o quê? Mentindo. Porque quem anda com Ele deve andar aonde? Na luz. Olha só o versículo 3, o que diz aí? O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. Conosco quem? Com a igreja. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Então a nossa comunhão, o que é comunhão, irmãos? O que é comunhão? Alguém se lembra que eu mandei no grupo ontem? O que é comunhão? Como disse o cooperadorzinho ontem, muita gente falando, não dá para entender. O que é ter em comum, irmãos? Marido e mulher é o quê? Tem o quê? Tem o quê, irmãos? Ixi, os maridos e mulher não tem comunhão, não. Meu Deus. Marido e mulher tem o quê, irmãos? Comunhão. Estão juntos. Tem coisas em comum, compartilham das mesmas coisas, mesmas ideias, propósitos. Você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, temos que compartilhar do quê? Das mesmas ideias, os mesmos projetos, os mesmos anseios. Qual é o projeto de Deus para mim? Entrar pela porta, passar pelo caminho e não praticar mais os pecados que antes dominavam a minha vida. Quando eu concordo com isso, eu tenho comunhão com o Pai. Quando uma pessoa, ela diz que tem comunhão com Deus, serve a Deus, mas ela anda abraçada com os pecados que a palavra condena, ela está mentindo. Deu para entender a diferença, irmãos? Vamos ler aqui novamente, versículo 6, todos juntos, 6 e 7, 1, 2, 3. Mas se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo. Então, se nós andamos na luz, como Ele na luz, nós vamos ter o que, irmão? Comunhão. Comunhão o que? Uns com os outros. E o que vai acontecer? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Quando uma pessoa ela erra,
quando uma pessoa peca na igreja, você não tem que jogar a pessoa para escanteio. Não tem que desprezar. Quando uma pessoa erra e peca, quando essa pessoa nasceu de novo, quando ela tem um novo coração, ela tem um novo espírito, a pessoa ela peca, ela erra, ela falha, ela cometeu um pecado. O que eu tenho que fazer? Eu não tenho que deixar ela excluída. Eu tenho que trazer, por quê? Porque como ela recebeu um novo coração, então ela não quer mais, ela errou, ela pecou, mas ela não deseja mais aquilo, ela não quer aquilo, ela errou, ela tem fraquezas. E a palavra vai dizer o quê? Capítulo 2 aí, ó, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não, quer dizer, o certo, o bom é não pecar. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, se uma pessoa peca, você tem que fazer o quê? Trazer ela para onde? Para a comunhão. Olha o versículo 7. Quando nós temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus faz o quê? Purifica-nos dos pecados. Então nós temos que ter esse entendimento, irmãos, ter essa consciência. Senão nós vamos tornar pessoas da lei, né? E a gente não pode. Então uma pessoa, quando ela erra, você traz ela para perto. Ô irmão, você pecou, você errou. O que aconteceu? Poxa, eu errei, falhei, mas eu não quero ver mais nisso. Ótimo, então, vem para perto. E na comunhão, andando na luz, a pessoa ela é purificada. Não é o que nós estamos desde o início falando? A pessoa que está no caminho, ela está sendo limpa, ela está sendo purificada. Ela pecou? Pecou. Ela erra. Mas ela precisa de você que está na luz, você está andando na luz. Eu e você, nós estamos andando na luz. Você está bem, você está firme, você está constante. Mas e amanhã? Talvez amanhã, eu e você precisamos de uma mão amiga. Talvez amanhã eu e você precisamos da misericórdia de alguém. Hoje, você pode ser essa pessoa misericordiosa, estender a mão e ter misericórdia. Amanhã, talvez eu e você precisamos de misericórdia. Talvez eu e você precisamos da graça. Então, quando a palavra diz que nós devemos andar, significa que nós somos o quê? Um povo, como nós vemos na profecia, caminhante. Estamos caminhando. E andando e caminhando, devemos andar e caminhar na luz. Na luz. Então, veja só, irmãos. Vamos ler de novo, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em? Então o negócio está onde, irmão? Andar. Eu não posso viver andando nas trevas. O problema é quando uma pessoa decide andar nas trevas. Ou seja, ninguém muda a mente da pessoa. Deus não consegue convencer ela. Olha, você está andando nas trevas. Sai do caminho das trevas. Então nenhuma pessoa pode dizer assim, eu sirvo a Deus, mas anda no caminho das trevas. Às vezes a pessoa ela pode escorregar, ela pode pôr um pé lá, e por um tempo ela pode ser um crente Raimundo. O que é um crente Raimundo, irmãos? Olha, enquanto não chega nenhum Raimundo, nós vamos usando essa frase aí. Mas eu não posso andar com um pé no mundo e outro na igreja. Por quê? Eu não posso servir a dois senhores. Então, enquanto a pessoa está ali, ó, Deus vai tentando corrigir. Quando a pessoa começa a andar, é uma coisa contínua. Aí Deus vai lá e diz, você está mentindo, você não tem comunhão comigo. Mas quando você está no caminho, você vai enfrentar luta, dificuldade, tribulação, e você tem que se esforçar. Então, irmãos, eu estou terminando, tá? Você precisa se esforçar. Volta aí um pouquinho para Tiago. Você está aí, ó, volta aí para Tiago. Vou terminar, irmão, rapidinho, daqui a 40 minutos. Tiago capítulo 5, capítulo 4. Ninguém riu, eu estou brincando, irmãos. Brincando, irmãos. Oi? Ah, sim, é verdade. Não, quando a pessoa peca, primeira coisa, não vai tomar ceia. Não é assim? Alguém já sofreu esse tipo de correção? Eu já sofri. Ó, você não vai tomar ceia. Hã? Não, misericórdia tem que ter de todo jeito.
né? Porque quando as pessoas pecaram contra Jesus na cruz, o que Jesus fez? Eles se arrependeram? Não. Eles nem mudaram de vida, mas a misericórdia nós temos que ter, sempre. Não significa que a pessoa ela vai ser salva, deixar de ser salva. É que as pessoas não podem ficar presas a nós. Então, se depender de nós, nós sempre temos misericórdia. Misericórdia não é... Tem um versículo que fala para a gente perdoar 70 e 70 vezes, se a pessoa vir a ti se arrepender, se ela vier. Aí, não é assim? Lá fala assim, se alguém pecar contra ti, vai até... Não. Tem um texto que fala sobre isso, mas esse daí de 70 vezes 7, não me lembro. Mas de qualquer forma, irmão, se uma pessoa peca contra você, Se ela não se arrepender, você pelo que eu entendi no versículo, se ela não vier se ela vier pedir perdão, tudo, a gente tem que perdoar, sim. tem que perdoar. Sim, se ela vier, E se ela não vier? Perdoa ou não? vou atrás. Mas vai perdoar ou não vai? Perdoar, porque senão Jesus não me perdoa. Então. Mas atrás eu não vou. Não, mas aí atrás, estou falando de perdão, né? Se a pessoa peca contra... A palavra fala se vir até aqui. Não, independente se viu ou não, a pessoa pecou. Eu estou lá, que já aconteceu na internet, por exemplo. Estou lá pregando na internet, aí tem uns comentários na internet. Aí tem umas palavras meio pesadas na internet, o pessoal fala, né? Outro dia uma mulher falou tanto, mas tanto de mim, ela pecou contra mim. Mas ela não veio até mim. Mas eu tenho que perdoar, né? O que é a misericórdia? Misericórdia é eu não dar aquilo que a pessoa merece. Quando uma pessoa me faz o mal, ela merece eu ir lá e praticar o mal contra ela. Se uma pessoa vem e me ofende, ela merece eu ofender ela. Se uma pessoa me bate, ela merece eu ir lá e bater nela. Ela merece. Então, o que é misericórdia? É você não dar o que a pessoa merece. Quando a pessoa ela peca, ela erra, ela tem que ser corrigida. Isso aí é um fato. Dentro da igreja, a pessoa cometeu um adultério, o que ela tem que fazer? Ela tem que ser corrigida. Ela não pratica mais o adultério. O que acontece? Normal, a vida que segue. A pessoa ela cometeu um adultério dentro da igreja. Você corrige ela. E ela continua no adultério, essa pessoa é convidada a se retirar. Por quê? Porque Jesus que dá, na verdade, essa ordem, né? Quando a pessoa, ela quer andar nas trevas, né? Quer andar no erro, no pecado. Ou seja, independente se a pessoa vai se arrepender ou não do pecado, eu sempre tenho que estar disposto a perdoar a pessoa. Então, o perdão que Cristo ensina na cruz não depende do arrependimento de alguém. Porque tem pessoas que são maldosas. Você está no trânsito lá, a pessoa vai lá e te xinga, bate no seu carro. E quando nós estávamos na outra igreja mesmo lá, eu estava lá com o carro parado, o Cláudio parado, os outros irmãos parados, o cara veio e bateu no meu carro, bateu no carro do Cláudio. O que aconteceu, Cláudio, com o seu carro? O que você fez? Perdoa. Então, mas eu entendi assim, às vezes a pessoa ela peca, ela erra, e ela errou contra você. Tem muitas pessoas que fizeram maldade na sua vida, não fizeram? E você perdoa ela. Mas não significa que você tem que ir até ela. Porque tem pessoas que são o quê? São tóxicas, são maldosas. Então tem pessoas que são ruins. Tem pessoas que se você falar assim, olha, está perdoado, vem para o meu ciclo familiar, acabou sua família. Por quê? Tem pessoas que são maldosas. Então, o fato de você perdoar ou ter misericórdia, não necessariamente você vai trazer essa pessoa para o seu círculo familiar, né? Mas independente disso, você tem o quê? Misericórdia dela. Fala, Manjô. Sim, vou falar.
Ela foi proibida. Porque parou de dar o dízimo. Ela, então, às vezes a pessoa, quando a igreja obriga a dar o dízimo, se ela estiver lá, o que acontece? Ó, irmãos, a culpa é dos irmãos que eu estou indo mais aí, viu? Ó, quando a pessoa está dando o dízimo, irmãos, essa pessoa, ela... E na igreja é uma regra, para dar o dízimo, ela tem que dar o dízimo. Por quê? Porque a autoridade da igreja lá decidiu que tem que ser assim. Seja pastor, seja quem for. Quando existe uma autoridade eclesiástica dentro da igreja, se a pessoa não obedece, aí ela entra em rebelião contra aquela autoridade. Se ela está certa ou está errada aquela autoridade, aí porque assim, quando um pastor ele fala uma coisa na igreja, ele dá uma ordem, cria um RI na igreja, um regulamento, a igreja ela tem uma opção, ou obedece ou procura outra igreja. Ficar na igreja e contra uma autoridade da igreja, dá errado. Dá errado. Isso aí. Sim. Já dá a segunda opção para ela. Sai fora. Esse texto aí, irmão, que você estava falando, que a Nena estava falando, é lá em... Não precisa abrir não, tá? Mateus 18, versículo 21, 22, diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Então, especificamente desse texto aqui, quantas vezes pecar? Sei lá, 70 vezes 7, 400 vezes. É. Aqui, Lucas 17, Certo. versículo 3, aqui fala assim: Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa. Certo. Aí o Não. cara fala: Aí se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa. Quer dizer, vier ter contigo. Sim. Se vier, e no outro texto já vai falar apenas se pecar. Lá já não fala sobre se arrepender, né? Mas independente se arrepender ou não, você tem que perdoar, né? A pessoa não pode ficar presa nas mãos de ninguém, né? Vocês estão em Tiago? Tiago 4. Tiago 4, versículo... Versículo 8, irmãos. Finalizando, tá, irmãos? Versículo 7 diz assim, ó: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então, só uma coisa para a gente observar bem aqui, irmãos. Aqui a palavra está falando de duplo ânimo e de purificar o coração. Irmãos, a palavra vai dizer assim, lá em Romanos: sede fervorosos no Espírito. Não sejais vagarosos no cuidado, mas fervorosos no Espírito. Amém? O que é duplo ânimo? Às vezes a gente está na igreja, a gente está com o ânimo lá em cima, e fica com o ânimo lá em cima depois que sai do culto. Aí depois a gente sai do culto, fica lá uma semana murcho, sem ânimo. O problema está onde? Lê o texto aí, irmão. No coração? Ou não é? Coração. Coração está como? Está impuro. E vós de duplo ânimo, purificai o coração.
É o coração impede a gente de ter um ânimo diante de Deus. Porque Deus, se depender de Deus, Ele só nos dá o ânimo. Mas depender da nossa carne, do mundo, das nossas vontades, dos nossos desejos, dos pecados, das lutas, tribulações que vêm sobre nós, é só desânimo. Então a gente tem que entender uma coisa: quando eu permito que as coisas do meu coração me levem ao desânimo espiritual, não estou falando de tristeza, tristeza todo mundo tem, angústia todo mundo tem, aflição todo mundo tem, mas quando eu deixo de ter ânimo para vir para a igreja, de orar, de ler a palavra, de praticar o bem, de falar palavras que confortam, que alegram, que animam, que exortam os meus irmãos, quando você perde essa vontade, é porque o coração tem que ser purificado. É isso aí, irmão. Por que eu estou desanimado? Por quê? Porque às vezes você ouviu uma palavra que você não gostou, aí ficou chateado, magoado, entristecido. Não vou, não faço, não falo mais nada. O coração está aí, ó, impuro. Então, entendamos uma coisa, irmãos. O diabo, ele quer nos paralisar sempre. Ele muitas vezes não vai tirar você do caminho. Você vai continuar no caminho, mas vai ficar no caminho manquejando. Vai ficar no caminho assim, meio murcho, entristecido, sem vontade de cantar uma linda canção. Então, nós, irmãos, temos que entender que quando o desânimo começa a fazer parte da nossa vida, dentro da igreja, no caminho, é porque o coração está se enchendo de coisas que não deveria se encher. Tem que se purificar. Para quê? Para sempre ter ânimo. Aí, com o ânimo de Deus, você enfrenta a tristeza. Com o ânimo de Deus, você enfrenta a tribulação. Com o ânimo de Deus, você enfrenta a angústia. A tristeza, Paulo tinha tristeza sobre tristeza. E ele enfrentou tudo isso. Como? Com o ânimo de Deus. Amém, irmãos? Tem que terminar, né, irmãos? Porque já passou muito do horário. Amém? Amém. Perdão, irmãos, o horário, em nome de Jesus. Semana que vem é a ceia. Que possamos estar juntos. Fiel até que Ele venha. Amém?